Quero falar hoje com vocês sobre a benevolência do rei. Uma história bonita que nós temos na Bíblia e o que ela pode nos ensinar e quais as aplicações nós podemos trazer ao nosso coração. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazer de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então ele lhe disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, portanto, comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu só fazer um parênteses. O nome de Mefibosete é assim a pronúncia, Mefibosete. Mas se eu falar muito rápido, eu vou me embananar. Então eu abrasileirei esse nome, né? Que eu trouxe esse S aí, o Z, tá? Então eu vou soar o S com um som de Z. Então eu vou falar Mefibosete, que fica mais fácil. Porque se eu falar muito rápido, Mefibosete, eu acabo dando uma atrapalhada, tá bom? Então só um parênteses, mas a pronúncia correta é Mefibosete, tá? Tem essa junção aí no hebraico. Bom, deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Você já fez algum pacto ou alguma aliança de amizade com alguém na sua adolescência, juventude, uma promessa, sabe? Já fez alguma coisa dessa espécie? Por exemplo, quando eu estava pensando nesse texto, eu me lembrei de uma promessa que eu e mais 2 amigos, que até hoje somos amigos, fizemos aos 15 anos de idade, 15, 16 anos de idade. Nós combinamos que depois de 20 anos, nós iríamos se encontrar para saber como cada um estava, conhecer os filhos, né? E assim, hoje com as redes sociais fica mais fácil, eu acompanho eles mais e eles também, porque um mora na Alemanha e o outro mora nos Estados Unidos. Então agora eu preciso escolher para qual dos 2 países eu vou para se reunir com eles, né? Claro, se eles pagarem a passagem, porque está caro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos tem a ver com isso. Tem a ver com o cumprimento de uma promessa estabelecida muito antes de Davi se tornar rei. Lá em 1 Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 14... Davi e Jonatas, eles se unem, né, se estabelece, o pai de Mefibosete, Jonatas, eles estabelecem uma aliança, um pacto de cuidado mútuo, um para com o outro.
e com as suas famílias. Eles se reúnem, um diz para o outro: olha, promete que você vai cuidar da minha família depois que você se tornar rei, e da minha descendência, e nada de mal acontecerá a eles. E ambos trocam essa promessa. Pois bem, o texto que nós lemos, Davi já é rei. Alguns anos, e alguns dizem aproximadamente 20 anos havia se passado. Davi já reinava sobre Israel, já havia estabelecido o seu governo sobre todas as tribos, unificado as tribos, recebido as promessas de Deus, as vitórias fenomenais que Deus havia dado a ele contra os seus inimigos. Ele estava literalmente no auge do seu reinado, do seu poder. Se você começar a ler segundo Samuel, a partir do capítulo 1, você vai ver que é nesses primeiros versículos que Deus estabelece esse governo sobre Davi, quanto Deus o honra, dando vitórias, dando guerras, vencendo guerras por ele. E nesses 9 primeiros capítulos nós estamos no auge de Davi. Os capítulos subsequentes vão ser uns capítulos mais drásticos na vida de Davi, mas aqui ele ainda está fiel a Deus, o seu reinado está sendo estabelecido por Deus, ele está recebendo as promessas de Deus. Então, no auge do seu poder, no auge do seu reinado, ele se lembra da sua promessa, do seu pacto. Ele se lembra daquilo que ele tinha prometido ao seu grande amigo Jonatas. E resolve investigar se havia ainda alguém da casa de Saul. Eu vou fazer um parênteses. Por quê? Lá no capítulo 20, se você continuar lendo esse texto, no capítulo 20 deste livro, vai ter uma história trágica. Davi permite que a casa de Saul seja morta, por conta da maldade de Saul para com os gibeonitas. Então, os gibeonitas chegam a Saul, a Davi, diz: olha, Saul cometeu uma maldade que foi proibida pelo Senhor, então a gente quer se vingar. E Davi permite isso. Por isso, alguns historiadores, alguns teólogos dizem que esse texto do capítulo 20, ele é antecessor daqui do capítulo 9. É claro que na configuração aqui do texto, o capítulo 9 ficou antes, do 20 lá, mas a história, ela se dá antes dessa pergunta de Davi, porque aí então Davi questiona: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Então ele resolve fazer uma investigação. E aí alguém fala: olha, Davi, olha, meu rei, tem uma pessoa que trabalhou para Saul, foi empregado de Saul, ele deve saber alguma coisa. E aí chamam Ziba. Então, quando Ziba chega perante o rei questiona: olha, tem alguém? E aí Ziba confirma: sim, tem uma pessoa ainda. Tem, inclusive, essa pessoa é filho de Jonatas. E essa pessoa é Mefibosete, ou Bosete, que significa, o nome dele traz o significado de vergonha destruidora. Esse homem, esse menino que agora é homem, já tinha até um filho, o texto que nós lemos relata isso. Ele está em uma cidade chamada Lodebar. Segundo livro de Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 4, você vê como que ele fica deficiente, como que ele fica manco, como ele fica coxo. Quando chegou a notícia de que o rei e o seu pai havia morrido, naquele desespero, a sua babá pega as coisas, tenta sair correndo, e quando sai, tropeça e cai. E ele cai e fica, provavelmente quebra as pernas e fica manco, fica coxo. E essa atitude da babá era uma atitude louvável de querer preservar alguém da linhagem real, porque era a tradição dos povos orientais que o rei que assumia o trono matava todos os membros da dinastia anterior. Então nós podemos inferir que essa babá, ela quis sair depressa, correr, porque poderiam descobrir que ali havia um neto do rei, que poderia exigir o trono. A Bíblia nos dá alguns exemplos disso, de pessoas que mataram os antecessores. Por exemplo, Abimeleque,
que era filho de Gideão. Ele faz de tudo para que ninguém sobrasse na casa do seu pai. Ele matou 70 irmãos seus, para que não governassem com ele. Juízes capítulo 9, versículo 5. Você confere essa história trágica. Atalia, que era filha de Jezabel e Acabe, quando o seu filho Acasias morreu, ela matou os seus próprios netos para usurpar o trono deles. Então havia essa ideia. Então essa mulher pega e foge e vai para um lugar chamado Lodebar. Um homem lá começa a cuidar dessa criança que tinha 5 anos de idade quando tudo isso acontece. E Lodebar significa uma terra deserta, árida, seca. Ninguém o procuraria ali. Ninguém iria atrás dele. Ninguém imaginaria que um descendente real estaria num lugar tão distante, abandonado por tudo. Mas ele vai para esse lugar. Até que Davi, passados longos anos, se lembra que ele precisa cumprir a sua promessa. Então ele manda chamar Mefibosete. Imagine agora, você está num lugar esquecido, abandonado. Ninguém, não tem Wi-Fi, não tem internet, ninguém sabe que você está lá. Aí chega uma comitiva do rei, dizendo: o rei manda te chamar. O que esse homem agora deveria estar imaginando? Me descobriram. Sabem que eu sou o neto de Saul e agora eu vou morrer. Mas o que ele não sabia é que havia uma promessa entre o seu pai e o rei até então. Ele não sabia dessa promessa. Então Davi traz esse homem para perto de si, remove dele a sua miserável existência. A bondade do rei sempre ultrapassa as expectativas humanas. E eu queria falar de forma breve o que a benevolência do rei Davi nos ensina nessa manhã. O que a benevolência de Davi nos ensina? Partindo desse texto, em primeiro lugar, ela nos ensina que o tempo não apaga a promessa. Versículo 1 diz: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use da bondade para com ele por amor de Jonatas? No capítulo 3, ele diz novamente: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ou seja, o tempo havia se passado, a história havia se desenrolado, o rei agora estava no auge do seu poder, mas ele não se esquece de uma promessa. Ele não se esquece que ele havia feito uma promessa ao seu melhor amigo. Ele havia jurado que nunca se esqueceria da amizade que os unia e trataria bondosamente os seus descendentes. Interessante que lá no livro de 1 Samuel capítulo 20, quando eles estabelecem esse pacto, a expressão que vemos aparecer aqui no texto 3 vezes, usar de bondade, que a palavra recede do hebraico, ela traz a ideia de fidelidade, benignidade, misericórdia, graça. É a mesma expressão que Davi usa aqui, usar de bondade, é a expressão que quando eles fizeram o pacto, foi a expressão que Davi usou. Usar de misericórdia, usar de graça para com a minha descendência. Davi nunca tinha visto Mefibosete. Davi nunca tinha ouvido falar dele até então. Davi não sabia o que tinha acontecido com a família, apesar desse relato que eu trouxe para vocês, dessa história trágica dos gibeonitas, mas ele já amava Mefibosete por conta do seu amor para com Jonatas. A sua promessa para com o seu amigo, ou seja, essa benevolência que Davi demonstra, essa benevolência que ele passa a tratar o filho do seu amigo, é uma expressão do seu amor para com o pai deste homem, mas mostrando que o tempo pode passar, mas a promessa não apaga, o tempo não apaga
a promessa que foi feita. Um escritor chamado Matthew Henry, diz que é bom de tempo em tempo refletirmos se há alguma promessa ou obrigação da qual nós tenhamos nos esquecido. A atitude de Davi nos ensina que nós devemos estar atentos às relações de nossas alianças, porque Deus, Ele é fiel a nós, e da mesma forma que Deus é fiel a nós, nós devemos demonstrar essa fidelidade através das nossas alianças. Era isso que Davi estava expressando. Ele estava mostrando, se você ler os capítulos anteriores, toda essa bondade de Deus para com ele, todas as promessas de Deus para com ele. Este homem, esse rei que foi consagrado lá diante do pasto, diante dos seus irmãos, um jovem ali ainda na sua pré-adolescência, adolescência, juventude, alguns dizem que por volta de 16, 17 anos, agora com 30 anos é rei de Israel, unifica Israel, e se lembra que Deus havia cumprido todas as promessas estabelecidas a ele, mas que ele também deveria cumprir as promessas que ele havia feito para com os outros. Em primeiro lugar, a benevolência de Davi, essa bondade expressa, essa misericórdia, nos ensina que o tempo não apaga a promessa. Mas há um segundo ensinamento aqui que nós vemos nesse texto. A benevolência de Davi nos ensina que a circunstância não altera a promessa. Versículo 3, Davi diz na parte B, o texto diz, Davi pergunta, então Ziba responde: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. No versículo 8 diz: então se inclinou e disse, Mefibosete, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? A segunda questão, o segundo ensinamento que nós temos com Davi, essa benevolência que ele demonstra, é que a circunstância não altera a promessa. Qual é a primeira circunstância que nós nos deparamos com o texto? Aquele homem era neto de um rei. Aquele homem era neto do antigo rei de Israel. Aquele homem era neto de um rei que fez de tudo para matar Davi. Mas mesmo diante disso, Davi não olhou essa circunstância. Davi não olhou tudo que ele sofreu com Saul, as fugas que ele teve que sair correndo, fugir. Não, ele não olhou essa circunstância de saber que aquele homem era neto, era da descendência real e que poderia exigir alguma coisa, dizer: olha, o trono é meu por direito, o meu avô era rei. Alguém poderia dizer: Davi, você está doido? Vai trazer aqui alguém que é da família real, do antigo rei, e ele pode querer exigir o trono por direito. Mas não, Davi não olha essa circunstância. A segunda circunstância que o texto nos apresenta, que Davi não olha em relação à promessa que ele está cumprindo, é que diante da pergunta do rei, há uma resposta recheada de preconceito. Então o servo de Saul, que foi funcionário de Saul, diz: olha, tem sim, tem um que é filho de Jonatas. E qual é o preconceito? Ele é aleijado. Meu rei, tem uma pessoa, sim, ele é filho de Jonatas, neto de Saul, mas para que serve? Não vai te servir para nada, ele é aleijado. Uma resposta dada cheia de preconceitos. Um homem que não servirá para nada, não servirá para te ajudar nas guerras, não, pelo contrário, pode te dar muito mais de despesa, o cuidado pode exigir mais. Mas Davi não olha a segunda circunstância. Ele traz esse homem, esse homem que havia ficado isolado. Imagine você nascer príncipe, imagine você nascer com uma família real, com tudo à sua disposição, mas ter que ser isolado aos 5 anos de idade, viver a sua vida fugitivo, para que ninguém te descobrisse. Além disso, conviver
com um trágico acidente que o deixou deficiente, e as pessoas olharem com desprezo diante do rei, e isso é tão notório no texto, que o próprio Mefibosete, ele olha para o rei no versículo 8 e diz: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Ele não olha, ele não diz e chega diante da presença do rei e diz: olha, até que enfim, né? O Senhor me chamou, eu que sou um descendente real, até que... Não, pelo contrário, a misericórdia, a bondade de Davi foi tamanha para com ele, que ele olha para si mesmo, ele sabendo de toda a sua história, ele sabendo de tudo que ele tinha vivido, tudo que ele tinha passado, ele olha para Davi e diz: eu sou um cão morto, eu não mereço tamanho tratamento, eu não mereço tamanha bondade, eu sou um cão morto. É interessante, meus irmãos, como a Bíblia é bela nessa construção. A mesma expressão cão morto é utilizada por Davi quando Saul o chama diante da sua presença, Saul querendo matá-lo, né? Aquela fúria dele. Davi chega diante da presença de Saul e diz assim: quem sou eu? Eu não passo de um cão morto. 1 Samuel capítulo 24, versículo 14. É a mesma expressão que anos depois Davi ouve à sua frente. Um dia ele havia falado para um rei, e agora como rei ele está ouvindo da boca de uma pessoa. Esse homem havia olhado para si e visto que ele não valia de nada, que ele não tinha merecimento de nada, pelo contrário. Mas ele chega diante do rei e diz: eu não passo de um cão morto. Mas Davi não olha essas circunstâncias. Davi, ele não está se importando com aquilo que está sendo apresentado a ele, pelo contrário, o seu desejo é cumprir a promessa. Mas há uma terceira lição que nós aprendemos com esse texto, que nós aprendemos com a benevolência do rei Davi. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a benevolência de Davi nos ensina que a provisão da promessa não é passageira. Olha que interessante. Davi, movido pelo seu amor pactual, demonstra a Mefibosete ricas bênçãos, prometendo ao filho de Jonatas proteção, provisão e posição. Davi, ele não chama Jonatas e diz assim: olha, eu fiz uma promessa para o seu pai, então está aqui uma cesta básica, tchau, obrigado, ajudei, já cumpri a minha cota da promessa, ajudei, falei que eu ia ajudar. Não, pelo contrário, a provisão da promessa não é passageira. Davi não somente deu uma ajuda, na verdade, ele foi além do que ele prometeu a Jonatas. Ele não só preservou Mefibosete, mas demonstrou sua bondade pactual, não apenas o tirou da sombra da morte, mas lhe deu um lugar à mesa real, a sentar-se à mesa do rei, para participar de uma refeição diária. Era o mais elevado prestígio que alguém poderia receber. Lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 29, diz que o rei da Babilônia, que assumiu depois de Nabucodonosor, ele solta Joaquim, que era o rei de Judá, traz Joaquim à presença dele, e o texto diz assim: e Joaquim é colocado na mais elevada, mais alta posição, assentando-se à mesa do rei para comer. Então era um estado de honra. Davi não só cumpriu a sua promessa, ele não só ajudou, ele não só preservou, mas ele disse assim, ele fez muito mais. Ele trouxe Mefibosete para perto de si. Ele fez de Mefibosete um de seus filhos. Olha o que diz o versículo 7. Então disse Davi: não temas. Ou seja, ele deve ter chegado achando que ele ia morrer, falando: agora acabou,
Não temas, eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Agora o versículo 10, ele fala pro servo, né? Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Agora olha o versículo 11, e aqui é a beleza do que Davi faz por esse homem. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Imagine esse homem, 20 anos, vivendo como um indigente, longe da sua casa, longe da sua família. A sua família havia morrido. Agora ele é trazido para perto do rei. O rei o restitui com as terras que eram da sua família, ou seja, traz provisão, traz proteção, e mais do que isso, eu acho que mais do que riqueza, mais do que a posição, mais do que a proteção, a posição. O rei diz: você será meu filho, você comerá à minha mesa. Se você não teve um pai, você terá um pai agora. A provisão da promessa não é passageira. Um comentarista chamado Purkizer, ele diz que no capítulo 9, nós vemos Davi pagando uma dívida com o passado. Ele se lembra da bondade de Jonatas, busca uma maneira de retribuir ao seu amigo e paga a dívida que tinha com o passado através de uma provisão para o futuro. Ele não só preservou, ele não só protegeu, mas ele deu uma posição e preservou a descendência. Esse homem tem um filho, e desse filho há uma descendência posterior. Meus irmãos, essa história é bonita demais, e eu pergunto, como aplicação para nós, quem somos nós nesse texto? Quem sou eu e quem é você nesse texto que nós lemos? Nós somos Mefibosete. Nós somos esse homem. Nós fomos abençoados pela integridade e o caráter do Deus triuno na eternidade. Lá, o Pai e o Filho firmaram uma aliança, um pacto de redenção para salvar aqueles que estavam em Lodebar. Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele nos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor. Nós éramos esse homem, mas pelo pacto de redenção do Deus Pai, o Deus Filho na eternidade, nós fomos achados em Lodebar, excluídos. Nós fomos achados por Deus, porque é Deus que vem até o homem, é Cristo que vem até o homem, para dar vida ao homem. Davi salvou o Mefibosete do perigo físico e supriu as suas necessidades físicas, mas Cristo, meus irmãos, o nosso Senhor, o nosso Deus, nos salvou do inferno eterno. Nele nós somos satisfeitos. Ele nos fez assentar na mesa do rei e nos tornou filhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Como diz Calvino, nós fomos transferidos do mais profundo inferno ao próprio céu. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, aquilo que nós podemos fazer, entregar ou dar a Deus. Não, meus irmãos, pelo contrário, como Mefibosete, nós éramos um cão morto, que não tínhamos nada a oferecer ao grande rei Jesus Cristo, mas Ele, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ofereceu tudo a nós, ofereceu vida a nós.
Por causa dele nós somos perdoados. Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Por ele, Cristo Jesus, o grande Rei, nós somos aceitos e amados por Deus Pai. Efésios capítulo 1, verso 6. Para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Isso, meus irmãos, faz parte daquela eterna aliança que Deus estabeleceu entre o Filho e ele. Hebreus 13:20 diz isso, que por causa de Jesus o Pai salvaria todos os que creem em seu bendito nome. Meus irmãos, em Jesus Cristo nós temos um Deus que cumpre as suas promessas, e a maior delas não é ter as coisas dessa terra, não é conquistar os reinos dessa terra. A maior promessa que Deus cumpre a nós é a salvação daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a promessa que nos move todos os domingos pela manhã a estarmos em um culto público, para juntos, em uma só voz, entoarmos um louvor ao Senhor. A promessa de que nós somos salvos em Cristo Jesus da ira futura do inferno eterno. Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Os homens podem até falhar nas suas promessas. Davi pode até ter falhado em algumas de suas promessas, mas Deus nunca falha na sua promessa de salvar o seu povo. Em Cristo, meus irmãos, nós temos um Deus que não olha as circunstâncias que se encontramos. Pelo contrário, Ele vem até nós nos oferecendo salvação. Ele não olha para o nosso estado, mas Ele nos oferece a salvação. Quando Adão lá no Jardim do Éden pecou, o que ele fez? Fugiu de Deus. É Deus que vai até o homem. Nós, irmãos, na nossa miséria, no nosso pecado, na nossa depravação total, nunca vamos querer ir até Deus. Mas em Cristo, nós temos um Deus que vem até nós. Um Deus que nos encontra em Lodebar. Um Deus que nos traz para perto de si, nós com nossas mazelas, os nossos pecados. Um Deus que nos santifica, um Deus que nos justifica, e um Deus que um dia nos glorificará em Cristo Jesus. Em Cristo, meus irmãos, nós temos um Deus que nos dá uma provisão eterna. E sabe qual provisão é essa? É passarmos a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem até de subornar a si todas as coisas. Nós temos um Deus que nos dá uma provisão eterna, satisfação plena em si mesmo, em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nada do que esse mundo pode nos oferecer pode preencher o nosso coração. Aventuras, dinheiro, mulheres, riquezas, tudo que esse mundo, nada é provisão eterna, a não ser a promessa de estarmos ao lado do nosso Senhor Jesus. E é nisso que nós cremos, nessa ressurreição gloriosa de Cristo, que não só ressuscitou, mas um dia virá para nos buscar. Porque como diz Paulo, se nós não crermos que Jesus ressuscitou, em vão é a nossa fé. Vã é a nossa fé. Nós somos os mais infelizes homens dessa terra. Mas se nós temos essa convicção, dessa provisão, dessa promessa futura,
que em Cristo nós estaremos eternamente satisfeitos ao seu lado. Meus irmãos, podemos passar por situações nessa terra, dificuldades nessa terra, mas os nossos olhos estarão nessa grande expectativa, dessa promessa de provisão de vida eterna. Amém, meus irmãos? Que nós possamos crer nesse Deus que é superior a homens. Davi com certeza é uma figura de Cristo, nosso Rei. Ele mostrou a sua bondade, mas uma bondade que às vezes é falha. Como eu disse, tem na sua vida um episódio triste em que ele permite que outros filhos de Saul sejam mortos. Mas em Cristo não. Em Cristo nós temos alguém perfeito, que cumpre as suas promessas, que nos dá a provisão eterna e que olha para nós, apesar das circunstâncias. A pergunta que eu encerro esse sermão é: você quer continuar em Lodebar ou quer se assentar à mesa do Rei nessa manhã? Você quer vir à presença do Rei ou quer continuar sofrendo em Lodebar? Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pelo privilégio de ouvi-la e ter nela, Senhor, o ensinamento, a riqueza, a demonstração da tua bondade, da tua graça e da tua misericórdia para conosco. Davi é uma figura que demonstra, ainda de forma defeituosa, a bondade que o Senhor transmite a nós, esse atributo que é comunicável a nós, mas às vezes nós, por sermos falhos, não comunicamos a bondade da forma correta. Mas Deus, tu és um Deus bom, um Deus misericordioso, cheio de graça, que nos alcançou em Lodebar, no nosso pecado, nas nossas misérias. O Senhor foi ao nosso encontro e nos trouxe para a mesa do Rei, nos deu vestes novas, nos deu provisão, nos deu bênçãos, porque agora, em Cristo Jesus, participamos das bênçãos celestiais, como diz Efésios capítulo 1, mas não só isso, Pai, mais do que tudo isso, em Cristo nós ganhamos uma posição que não pode ser anulada, uma posição que não pode ser quebrada, uma posição que não pode ser jogada de lado. Agora, em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, adotados como filhos. Temos um Pai no céu, que nos dá as suas promessas, que nos dá vida, e que um dia enviará novamente o seu Filho, para buscar o seu povo. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Que nós possamos bendizer o teu nome por tamanha benevolência. A benevolência do Supremo Rei. A benevolência do Supremo Deus, que nos alcança diariamente. Obrigado, Jesus. Oramos com fé. Em nome de Jesus. Amém.